Abrir as Bíblias em Colossenses 3. Colossenses capítulo de número 3. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Diz assim o texto da palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, das quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, e ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui a epígrafe do texto diz que é a exortação à santidade e ao amor fraternal. E eu queria comentar esse texto porque a carta aos Colossenses é uma advertência que Paulo vai escrever. E quando ele escreve essa carta de advertência, é uma advertência geral. É uma advertência que ele faz a várias outras igrejas também. Ela se parece muito com a carta aos Efésios, ela é muito parecida. Dizem que elas são cartas irmãs. Provavelmente Paulo intentou escrever a algumas igrejas e ele somente colocou alguns detalhes específicos, mas ele tentou escrever a mesma coisa e provavelmente ele fez com que as cartas fossem feitas cópias para que todos conhecessem. Isso é parte da história. Mas o que nos importa aqui é o que a palavra de Deus fala conosco. E aqui Paulo já estava exortando, o Senhor já estava exortando através de Paulo para uma vida de santidade, porque ele estava falando sobre falsas doutrinas, sobre falsos mestres, pessoas que se entremetiam, que se envolviam na igreja e perturbavam a igreja. E aí ele aqui está colocando um parâmetro, ele está ensinando, ele está educando a igreja
qual é o mover, qual é a forma de se mover, de se viver. E ele vai dizer aqui que a nossa realidade, ela tem um fundamento. Quando a gente olha para uma exortação, que ele vai dizer, ele vai anteriormente estar falando como é que a pessoa deve se portar, ele não está falando de um comportamento aparente, ele não quer que ninguém se comporte aparentemente. Porque ele está dizendo aqui, logo antes ele está falando que as pessoas tinham recebido aquela ordenança: não toques, não faça, não faz diferença por causa de uma festa, por causa de um sábado. Não é nada disso. Ele está dizendo assim: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês têm que buscar as coisas que são do céu, as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, onde o próprio Cristo está assentado, à destra de Deus. Ele começa aqui a exortação fazendo esta colocação que a nossa vida, ela já foi salva. Nós já fomos salvos. E se já fomos salvos, nós já passamos da realidade que vivíamos antes da lei, que a gente dizia que isso eu não faço porque eu não posso fazer porque minha religião não deixa, aquilo eu não faço porque minha religião não deixa. Existem coisas que nós realmente não devemos fazer, mas hoje não fazemos nada por causa de uma lei escrita em tábuas de pedra. Nós hoje fazemos por causa daquilo que Cristo fez, porque hoje a ninguém mais conhecemos naturalmente pela carne, somente por Cristo Jesus. E ele está dizendo aqui que se a gente já ressuscitou com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, ele não está dizendo que a gente não pode se preocupar no sentido de que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer compra para casa, que a gente tem que manter uma organização, uma administração. Não, ele está dizendo que este não é o foco, este não é o alvo principal a ser alcançado. Ele está dizendo que se a gente já ressuscitou com Cristo, o nosso alvo, a direção para onde nós olhamos e para onde caminhamos, está no céu, está nas alturas, está na parte de cima, está onde Cristo está assentado. O nosso alvo é o próprio Cristo. E ele está dizendo aqui, porque nós já morremos. Tem muita gente que se esquece que nós não estamos mais vivos. A gente se alegra porque recebemos a vida eterna, mas a vida eterna não é para isso, não é para desfrutarmos disso aqui. É por isso que para este mundo nós estamos mortos. Ele está dizendo isso. A nossa realidade é que nós já estamos mortos. O que há de vida em nós está escondida com Cristo em Deus. A vida que nós temos na carne, nós temos na fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então eu não tenho mais uma vida que é minha, que é particular. A vida que eu agora vivo é a vida que Cristo me deu. A minha vida verdadeira está escondida em Cristo. E ela só se revelará completamente quando eu estiver com Ele definitivamente. Então por isso eu devo olhar para Cristo. Por isso eu devo olhar para as coisas que são de cima. E aí ele vai dar uma exortação. Ele, quando fala que agora Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, quando o Senhor vier nos buscar, quando Ele vier resolver toda esta situação, aí sim nós manifestaremos o que é verdadeiramente vida. E agora Ele está dizendo que há um propósito para nós nessa terra. E o primeiro propósito, Ele está dizendo que isso é algo que nós devemos fazer. Fazer por quê? Porque esse texto ele está dividido. Neste primeiro momento em que Jesus
através do apóstolo Paulo, está ensinando da nossa realidade espiritual, quem nós somos e onde está a nossa vida. Mas ele também sabe que ainda estamos numa condição humana, que ainda vivemos nesta carne. Por causa disso, nós temos comportamentos, porque ele está dizendo, já estáis mortos, ou seja, já morremos para o pecado, e a nossa vida está guardada em Cristo. Mas agora, aquilo que vivemos na carne, nós devemos ter um comportamento sim, não ligado a uma lei, não toques, não faças, mas ele está dizendo assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, devemos reduzir a nossa vida carnal ao mínimo possível. Não está falando aqui de abandonar e se deixar morrer, não vamos nos alimentar, não. Ele está dizendo que o comportamento que a carne nos leva naturalmente a ter, isso deve ser mortificado, porque a nossa vida está guardada em Cristo. E como é que ele vai falar? O que ele vai dizer que é isso? Ele vai dizer que esta mortificação, tá? É a mortificação do quê? Olha o que é: mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. A prostituição é membro do nosso corpo. Porque se nós não tivéssemos Cristo, a nossa vida seria uma vida de prostituição. Porque viveríamos de forma dissoluta, de qualquer jeito. E ele está dizendo, se você está em Cristo, mortifica isso agora. Não existe mais prostituição. Ele não está dizendo assim, não se prostitua, não. Ele não está dando uma ordem, uma lei, dizendo não faça. Ele está dizendo que isso é algo que tem que ser mortificado. Ele está dizendo, isso está em você, mas precisa ir morrendo. Ele está dizendo a impureza, a contaminação. Ou seja, nós muitas vezes vivemos, falamos, agimos com impureza quando julgamos alguém ou tratamos alguma coisa que a gente se coloca como melhor do que ele, ou coloca essa pessoa, essa situação como alguém que pode fazer. Nós não fazemos isso. Isso é algo de gente impura. Ele está tratando de alguém que não é puro de coração a ponto de olhar para o outro, enxergando ele como Cristo enxerga. Ele vai dizer o apetite desordenado. Perceba que ele está colocando aqui, são as vontades. A palavra do Senhor diz que o homem, ele, depois que pecou, ele transformou o seu ventre no seu Deus, e ele faz tudo pela sua vontade, por aquilo que ele tem vontade. E este apetite desordenado deve ser mortificado, ou seja, o nosso corpo tem tendência a querer coisas de forma desordenada, descontrolada, mas ele está dizendo aqui que a gente deve mortificar este apetite desordenado. Ele vai falar também da vil concupiscência. E aqui a diferença do apetite desordenado, o apetite, ele está falando mesmo do estômago, de comida, ou seja, de se farrear com comidas e bebidas. Ele está falando sobre isso. Ele vai falar também dos desejos desordenados, descontrolados, que é a vil concupiscência. A vil concupiscência é o que? É quando você não controla um desejo, mesmo que ele não seja de um alimento, seja de qualquer outra coisa. Ele está dizendo aqui, e a concupiscência, normalmente as pessoas ligam ela à questão sexual, mas ela não é da ordem sexual. O primeiro que ele disse aqui para mortificar foi a prostituição, que aí sim é da ordem sexual. Quando ele fala de concupiscência, é qualquer desejo. Desejo carnal, não no sentido de sexo, mas no desejo, no sentido de qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa que não sabe passar numa loja e se endivida porque compra uma bolsa, um sapato, uma camisa, um relógio, uma coisa qualquer, porque ela não consegue se controlar. É esse vil desejo, essa vil concupiscência, é um desejo descontrolado, tá? Ele manda mortificar, isso é uma ordem. Ele coloca a expressão mortificai, é uma ordenança. Então a gente não pode ter.
Não é porque a lei diz que não deve ter, mas sim porque a gente está guardado, a nossa vida está em Cristo, e isso deve ser mortificado, para que esta vida que está em Cristo seja cada vez mais presente em nós, para quando o Senhor se manifestar por completo, não haja mais nada disso. Ele vai dizer, e a avareza, e ele traduz avareza, que é a questão do dinheiro, como idolatria. Então ele está dizendo que nada disso, tudo isso deve ser mortificado, e ele vai dizer que por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, quem pratica e vive isso, sabendo que o Senhor não quer isso para ele, ele pratica e vem a ira de Deus sobre ele, por causa destas coisas. E ele vai dizer, mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí ele vai colocar outras características. Primeiro ele fala de comportamentos, agora ele vai colocar de sentimentos. E os sentimentos ele não diz que é mortificar, ele diz que é despojar. Despojar é colocar como algo desprezível, algo que se perde. Ele vai dizer, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Perceba que ele está colocando sentimentos, aquilo que são coisas da nossa alma, ira, cólera, malícia. Primeiro ele coloca do corpo, daquilo que a nossa carne anseia, agora é da nossa alma. Ira, cólera, malícia, maledicência. Quando ele fala de palavras torpes da vossa boca, na carta que Paulo escreve aos Efésios, se eu não me engano, ele vai explicar essa questão da palavra torpe. Muitas pessoas traduzem palavra torpe somente como se fossem palavrões, mas palavra torpe não é só o palavrão. Palavra torpe é toda palavra que não edifica a vida do outro. Então muitas vezes nós estamos conversando, aquilo que a gente chama de conversa fiada, né? Batendo papo, jogando conversa fora. E essa jogar conversa fora, por vezes se torna numa palavra torpe, porque ela não edificou. Quando você percebe que o outro podia ser edificado, ele começa a contar uma pequena piada, uma brincadeira. Quanto a isso, nenhum problema. Mas de repente aquilo começa a se avolumar e você percebe que está perdendo tempo com coisas que não edificam. Estava falando ontem com meu filho, nós saímos do culto, foi um culto abençoado, maravilhoso, Deus operou, fez coisas grandes ali naquele lugar, renovou gente, restaurou, salvou, fez tudo aquilo. Mas quando nós estávamos indo para casa, eu estava conversando e meu filho estava falando comigo. Aí toda hora ele levantava uma coisa, contava uma piada, falava uma coisa. Eu falei, já é o cuidado. Aí ele, com o que, pai? Eu falei, não, cuidado com o que você está falando, porque a gente acabou de sair de um culto tão abençoado e você só está falando coisas que não tem nada a ver com Deus. São palavras torpes. Ele não citou um palavrão, não falou nada que fosse um agravo, mas porque aquilo não edificava a vida de ninguém, muito pelo contrário, o afastava daquilo que a gente acabara de viver. Aquilo era uma palavra torpe. Então ele está dizendo que no primeiro instante, quando a gente entende que Jesus veio e nos salvou e nós não vivemos mais por nós mesmos, quando toda essa transformação que houve em nossas vidas por causa de Cristo chegou, a gente tem que se comportar assim, a gente tem que mortificar essas coisas. Mas aí, quando ele fala só de mortificar, e aí, olha, perceba que a amplitude disso é para qualquer um, porque assim está no versículo 11, ele vai dizer que não há grego, não há judeu, circuncisão, nem circuncisão. Isso não é para os judeus que seguem a lei, não é para os gentios que não seguem a lei, não, ele está dizendo que isso é para qualquer um, porque Cristo é tudo em todos. E se Cristo é tudo em todos, isso é para todos.
mortificar os vossos membros e despojar também de tudo, essas coisas são para todos. Todos os cristãos, todos os crentes têm que viver isso. Mas como se faz isso? Aí vem para a parte prática, porque muitas vezes entendemos a lei quando diz assim, não faça isso. E aí a pessoa fica pensando assim, tá, eu sei tudo o que eu não posso fazer, e ela se limita ao que ela não pode fazer, mas ela não consegue fazer algo para substituir aquilo que a obra da carne preenche o espaço. E a gente vê aqui que ele fala assim, mortificai e despojai-vos. Como é que eu mortifico todas essas coisas e como é que eu me despojo de todas essas coisas? Ele vai dizer aqui a partir do versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele vai dizer aqui agora que o nosso comportamento, que antes esses sentimentos que tinham de ira, de malícia, de maledicência, dessa palavra torpe, agora, o que a gente faz? Agora a gente nos reveste como eleitos de Deus e santos e amados, de entranhas de misericórdia, de sentimentos internos, de mover interno, de misericórdia, de olhar para o outro, colocando o seu coração na miséria alheia, porque é isso que a palavra misericórdia quer dizer, é você colocar o coração na miséria do outro. Você vê que aquilo é uma situação de miséria e você não se afasta daquilo tentando se isolar para se proteger. Não, você tem empatia, você tem misericórdia do outro. Você vê aquilo por quê? Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Este é um comportamento de alguém que é salvo, é alguém que olha para o outro entendendo, não que o outro merece estar ali porque fez todas as bobagens do mundo, mas porque mesmo ele merecendo estar ali, eu posso ter misericórdia dele, porque o Senhor me alcançou com misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a minha santidade, ela se aparenta por causa disso. Eu agora inverto este quadro de ira, cólera, malícia, maledicência, me revestindo de entranhas de misericórdia, de benignidade. Benignidade, diferente da bondade, a benignidade é o sentimento de querer bem, de não desejar o mal, de ser o oposto ao mal. E ele está dizendo aqui que a gente deve se revestir de entranhas de misericórdia, de benignidade. Mas isso deve ser seguido de humildade, porque não adianta para nós dizermos que temos misericórdia do outro, que somos benignos, porque queremos o bem do outro, mas isso nos ensoberbece. Não, ele está dizendo exatamente, olha só, também é de humildade. Porque a humildade nos coloca no mesmo ponto do outro. A humildade é reconhecer verdadeiramente quem somos. Ele vai também falar sobre mansidão. Lembra que no outro texto aqui ele está falando de ira, cólera. Ele está falando dessas coisas que nos colocam explosivos. E aqui ele está falando, não, isso, você tem algo que pode conter você e deixar você uma pessoa mansa. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele vai dizer também de longanimidade, ou seja, situações que vão exigir de nós caminhar uma milha a mais, fazer algo além. Ele está dizendo que a gente se reveste dessas coisas, porque assim são os santos amados, aqueles que foram eleitos. E ele também diz aqui, neste texto, no versículo 13, suportando-vos uns aos outros. Perceba que quando a gente fala suportando, a maior parte das vezes a pessoa trata isso como um sentimento de que eu não gosto do outro, mas eu tenho que suportá-lo.
Não é isso que a Bíblia fala, ela nunca utiliza esse termo desta forma. Ele sempre diz suportando-vos, é dando suporte, é apoiando, é sendo alguma coisa que o outro está precisando que você seja. É chegar a outra pessoa precisa de um apoio e você ser este apoio. Ele está dizendo suportando-vos uns aos outros. Quando ele fala uns aos outros, ele não está dizendo assim, suporte os outros, não. Ele está falando suportando-vos uns aos outros, ou seja, é algo recíproco. Você vai fazer isso e vai receber isso. Não é algo que você só dá, é algo que vai fazer uma comunhão, porque não há uma divisão mais. Mas ele também diz que é perdoando-vos uns aos outros. É tanto liberando perdão quanto sabendo que está sendo perdoado. Isso declara quem somos. Isto demonstra quem somos. E ele vai mostrar isso dizendo assim: e se algum tiver queixa contra outra, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. Ou seja, eu posso ter uma queixa contra o outro. O que eu não posso fazer é deixar de perdoar. Eu não posso deixar de perdoar, porque isso sim mostra quem eu sou. E ele diz, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Algumas versões está caridade, mas a caridade é porque a tradução da palavra ágape, ou agape, que é o amor de Deus. E ele diz que este amor, que esta caridade é um vínculo da perfeição. Estamos no versículo 14. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vínculo aqui é elo de corrente. É o que nos une à perfeição de Deus, é o amor dele. E isso tem que estar em nós. Nós devemos nos revestir deste amor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele derramou deste amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando nós fomos salvos, Ele já colocou deste amor em nossos corações. E este é o vínculo, este é o elo da perfeição. É quando o amor de Deus vem ser derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E Ele está dizendo aqui que a partir daí, a paz de Deus também, pela qual nós fomos chamados em corpo, domine em vossos corações. Ou seja, já não vai mais haver aflição, não porque não há dificuldades. Paulo mesmo ele vai dizer várias vezes que ele esteve a ponto de desesperar. Mas é a paz de Deus que domina os corações. Porque tem o amor de Deus. Nós temos tudo isso que o Senhor fez, Ele nos revestiu. Como o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que a gente vai ser revestido definitivamente quando vier o Senhor, e este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aqui ele está dizendo, mas enquanto não é definitivamente revestido de incorruptibilidade, nós nos revestimos dessas coisas, para que a paz de Deus, pela qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. E ele dá uma ordem aqui, ele diz, sede agradecidos, em tudo dai graças. Entenda que nós aqui podemos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor veio mudando a nossa realidade, que era tudo isso: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, idolatria, ira, cólera, malícia, maledicência, palavra torpe, mentira, tudo isso aqui. E ele vai dizer assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Agora, como é que eu posso traduzir todas essas coisas? Como é que eu posso somar essas coisas? Como é que eu posso me revestir dessas coisas? Como é que isso chega a mim? Eu sei que isto é o que eu preciso ter em lugar daquelas coisas. Ótimo! Como é que eu faço isso na minha vida? Como é que eu trago isso para a minha vida?
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Perceba que ele usa a palavra habite. Habitar aqui não é vir visitar, não é conhecer um pouquinho, é ela morar em você. E ele está falando da palavra de Cristo, da revelação do Logos de Deus, da palavra viva, a palavra que é Deus habitando em nós, esta palavra em nós. Ele está dizendo: a palavra de Cristo habite em vós. De que forma? Abundantemente. Então, para ter isso tudo, é buscar a palavra, na palavra de Deus, o conhecimento, porque é isso que ele está dizendo. Nós nos revestimos do novo, que se renova para o conhecimento. Conhecimento que da palavra que nos reveste de todos esses sentimentos, de todas essas questões aqui, e transforma a nossa vida, para que toda a sabedoria, que a gente possa ter toda a sabedoria e a gente possa ensinar uns aos outros e admoestar uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Perceba que muitos de nós leem salmos, mas poucos de nós cantamos salmos. Poucos de nós admoestamos e ensinamos com salmos. Eu não estou falando de pegar um dos salmos, ele está falando de compor algo de beleza extraordinária, e ainda assim algo que soma a vida do outro, que preenche de conhecimento de Deus, que revela a Deus, porque você mesmo já foi, porque a palavra de Cristo habita em você abundantemente. Você busca nesta palavra, tem este conhecimento. E ele está dizendo que nisso tudo, e tudo que nós fizermos, tanto por palavra quanto por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, para dar por Ele graças a Deus. Esta é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu espero que o Senhor possa continuar operando, falando nela e dando a revelação que cada um de nós precisa, para que o Senhor seja engrandecido, tanto por palavra quanto por obra. Seja engrandecido e que se rendam graças ao Deus Pai, em nome de Senhor Jesus. Senhor, muito